Preste bastante atenção nesse vídeo. E essa íbis entalhada no pé do gigante deitado? O que é que significa? Que gigante será esse? A íbis era uma ave sagrada para os egípcios. E provavelmente para os fenícios também. Não tô vendo íbis nenhuma, bicho. Não? Então olha aí. Erasmo, que bacana! É igualzinho a íbis do pergaminho! Grande, bicho, grande! Mas olha, não é sempre que ela aparece, não. Depende da hora. Olha lá. Essa hora aí não tinha, tá vendo? Os índios, então, revelaram aos portugueses uma antiga tradição dos seus mais remotos antepassados, a qual dava conta de que em épocas muito remotas um pássaro celeste veio das estrelas sendo perseguido por um outro pássaro celeste. Houve um combate entre eles, e um desses pássaros celeste foi destruído, nessa ocasião morrendo os dois irmãos que nele estavam. Depois disso, outros membros da raça desses dois irmãos estiveram aqui, e demarcaram esse pássaro na montanha como uma homenagem aos dois guerreiros. Comum é a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Houve um caso de abdução nos anos 70, 3 jovens foram acampar sobre a Pedra da Gávea, e quando eles acordaram no dia seguinte, eles estavam no sopé da montanha. Eles não lembram de ter descido, não sabem como chegaram lá. E a presença de OVNIs sobre a Pedra da Gávea também é muito importante. Um detalhe curioso, alguns anos atrás um helicóptero, o Bell Jet Ranger, a turbina da Rede Globo, estava fazendo uma matéria no local sobre a escrita fenícia que existe na rocha. Estava o piloto e um repórter, e toda vez que o piloto tentou se aproximar da parede rochosa, havia um tipo de interferência que fazia com que a turbina do helicóptero falhasse. O piloto tentou 3 vezes se aproximar do paredão rochoso, e as 3 vezes a turbina do Bell falhou. Ele achou por bem não se aproximar, mas embora ele não soubesse explicar o que estaria causando essa falha na turbina do helicóptero que estava a serviço da Rede Globo naquele dia. O mais importante que esses lugares misteriosos podem nos contar sobre o nosso passado é que ele é bem mais complexo do que nos ensinam nas escolas. Portão dos Deuses. Quando você vê, é intrigante. É uma porta gigante, esculpida em rocha sólida. E ela parece ser uma incrível porta, mas ela não leva a lugar algum. Ô Roberto, será que essa estatuetinha não tem nada a ver com isso, não? Ora, isso tá na cara, né, Erasmo? Mas o quê? A estatueta que aqueles caras queriam era essa aqui. Não sei porquê, mas eu tenho quase certeza que essa estatueta tem alguma coisa a ver com esse lugar. Que essa estatueta tem alguma coisa a ver com esse lugar. Que lugar é esse aqui? Isso aqui se chama Cesareia. Em Israel. Tem várias luzes estranhas associadas a ele. E várias testemunhas dizem ter visto OVNIs. Um centro de OVNIs e de atividades extraterrestres. Pois é, gente, nesse vídeo aí demonstra que eles já sabem há muito tempo, não é mesmo?
Eles já sabem há muito tempo sobre esses segredos. Eles sabem disso, né? Inclusive eles falam que foram os fenícios. Mas eu conversei com um especialista, Sérgio Russo, e é claro que não foram os fenícios. Foi uma civilização, foi seres muito mais evoluídos na antiguidade. Chegou agora a hora do quadro nos domínios do Helênios Fantástico. Segundo ainda o mendigo, desde recentemente a tal coisa com efeito já começaram a emitir estranhos zumbidos que causaram extrema veneração e temor ao seu povo. Quando tal revelação foi feita, começaram então as disputas acirradas pela localização das 3 cidades perdidas por parte de diversos aventureiros e pesquisadores. Um grupo britânico tentou adiantar-se, penetrando no território brasileiro através das fronteiras com a Venezuela. Para esvaziar essa tentativa, um outro grupo noticia aos meios de comunicação brasileiros a existência das cidades e, efetivamente, em aviões alugados às pressas, a equipe jornalística da revista Veja sobrevoou as impenetráveis florestas da região do Alto Rio Negro, onde inclusive filmou e fotografou diversas pirâmides cobertas pela vegetação na região. Precisamente neste ponto, começam as diversas expedições e jogos de interesse visando obter a primazia dessa descoberta. Mas os exploradores não contavam com uma espécie de maldição que guarda o sítio onde se localiza a ruína. Começam as mortes na floresta hostil e os misteriosos acidentes, como também os desaparecimentos dos exploradores. Os índios da área, guardiães implacáveis das 3 cidades dos deuses, eram o principal e mais temível obstáculo no caminho para Caim, Acacor e Acanes, e efetivamente fizeram muitas vítimas entre esses afoitos exploradores. Por outro lado, a selva espessa e hostil parece guardar com muita avareza as trilhas que eventualmente poderiam fazer chegar até elas. Onde se situam as diversas pirâmides, nem mesmo um helicóptero pode pousar, dada a situação extremamente desfavorável do local. Já em 1979, logo a seguir, Brugger e até Erich von Däniken participam de expedições frustradas que tiveram de ser dissolvidas também devido àquelas misteriosas circunstâncias e acidentes. O jornalista fez novas investidas e, voltando à Alemanha, começa então a aprofundar-se no mistério do interesse nazista, exatamente por aquela região. Ele lança um livro, ou melhor, começa a trabalhar nos originais de um livro-bomba que conteria sensacionais revelações. Isso exigiu sua vinda mais uma vez ao Brasil, onde na cidade do Rio de Janeiro encontrou-se com um colega de profissão, também envolvido nas pesquisas que efetuava. Essa viagem, como sabemos, foi a última de Brugger e aparentemente a sua sutilíssima eliminação visou exatamente a impedir que as suas investigações fossem levadas a cabo. Sabe-se outro sim que no fim da Segunda Guerra Mundial, exatamente quando os aliados invadiram Berlim, já então arrasada em 1945, uma esquadrilha de caças da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, partiu às pressas da cidade escoltando um enorme avião que levava no seu bojo importantíssimos membros do nazismo. Fugindo aos bloqueios aliados, o estranho comboio tomou o destino ignorado. Uma das hipóteses mais levantadas indicaria o Tibete como ponto de destino. O mesmo Tibete, onde os iniciados da SS recebiam, por intermédio de estranhas cerimônias efetuadas por superiores desconhecidos, suas ascensões aos graus de a Ordem Negra e recebiam em contrapartida especificações de equipamentos técnicos avançadíssimos para a sua época. Refresquemos a nossa memória neste ponto, lembrando que os caças supersônicos que hoje são copiados sem a menor cerimônia pelas grandes potências mundiais, das barreiras eletromagnéticas desconhecidas que simplesmente detonavam ou desviavam as bombas aliadas antes mesmo de chegar ao solo, do primeiro desenvolvimento da bomba atômica e também dos discos voadores ultra avançados que chegaram mesmo a voar em manobras de teste. Isso aliado ainda às armas orbitais e satélites de destruição, sem contar com os mísseis e foguetes numa época muito defasada para a sua criação. Um anacronismo certamente muito suspeito. Aquilo que se convencionou chamar de o último pássaro do Terceiro Reich, ou seja, o avião que levou os importantes membros do nazista, pode muito provavelmente nunca ter aterrissado no Tibete. Brugger suspeitava que exatamente em meio às selvas amazônicas estaria sendo organizado um quarto Reich nazista para brevemente fazer nova investida no sentido de dominar o mundo. Hitler, por sua vez,
pode não ter morrido como se pensa, haja vista que a simulação do seu suicídio com a posterior carbonização do corpo pode ter sido uma hipótese bem provável, exatamente o corpo de um sósia. E o fato de os nazistas terem elegido ruínas originárias de milhares de anos recuados do nosso passado, onde os tais deuses vindos do céu deixaram alguns equipamentos, aliado ainda à circunstância do surrealista mendigo poliglota, bem como do local extremamente afastado e impenetrável dessas importantes pirâmides e vestígios, devem ter intrigado o jornalista alemão e por conseguinte custado a sua própria vida. Brugger estava justamente no ápice das suas investigações, e aquela que seria a sua última vinda ao nosso país representava o último passo para a nova expedição conclusiva às 3 cidades misteriosas. Com a sua conveniente eliminação, o que temos de concreto até agora é a efetiva existência das misteriosas ruínas, que seriam exatamente alguns monumentos dessas cidades perdidas, tanto que já foram levantadas e até mesmo fotografadas. Somente a revista Veja publicou uma extensa reportagem, em 1979, contendo 5 páginas repletas de fotos das tais pirâmides que sobressaem imponentes em meio à vegetação luxuriante da Serra do Gurupira. O programa de variedades fantástico da Rede Globo chegou a editar, por sua vez, um filme no qual foram mostrados aos seus milhões de atônitos espectadores. A Caim, a Cacor e a Canis têm, pois, muitas probabilidades de não se constituir uma simples lenda, e hoje dorme seu sono milenário em meio às selvas amazônicas, guardando certamente importantíssimos e até de certa forma perigosos segredos e mistérios. Segredos e mistérios que poderiam até conceder aos seus descobridores a chave de um poder e uma ciência muito evoluída mesmo, e quem sabe até desfrutar da proteção dos deuses distantes. Nesse ponto, mais uma vez, a realidade aproxima-se da ficção. O filme de Spielberg, campeão absoluto de bilheteria, Os Caçadores da Arca Perdida, mostrou-nos o interesse nazista pela localização da famosa Arca da Aliança, um objeto também deixado pelos deuses no tempo do Êxodo. Como se suspeita que os egípcios estiveram efetivamente no Brasil em tempos muito remotos, lembremos nesse particular do autêntico medalhão egípcio repleto de inscrições que foi encontrado em poder de uma tribo indígena de Mato Grosso do Sul por membros da FUNAI. Ao contatarem pela primeira vez aquele povo, nada impede que as tais pirâmides estejam a eles associados e bem poderiam ser um eficiente refúgio para preservar nas terras distantes do Ocidente a arca sagrada que de certa forma cantou bastante nos tempos de Moisés. A Arca da Aliança será tema de uma nova conversa. Agradecemos a vocês pela oportunidade, ao nosso amigo Gabriel, e até uma próxima vez. Então tá, gente, com esse vídeo do grande pesquisador Sérgio Russo, nós encerramos o Porta Oculta de hoje. E fica aquele convite para você que está nos acompanhando, que não deixe de nos assistir. Você pode nos enviar um e-mail para portaoculta@hotmail.com, ou você pode nos acompanhar no nosso site, que é o portaoculta.orgfree.com. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima.